Nós estamos começando hoje uma nova série. Nós acabamos de concluir a série Está Consumado, aquela lá. E hoje a gente está começando uma outra sobre o Espírito Santo. E aí eu queria explicar primeiro como que vai ser essa série, porque ela vai ser um pouco diferente. Eu quero então dar algumas explicações sobre a série. E uma outra parte, antes de começar ainda, sobre como vai ser hoje. E possivelmente os outros domingos também. Mas essa série, nós estamos caminhando para o domingo de Pentecostes, onde nós lembramos e celebramos esse momento crucial na história da igreja, da história do povo de Deus, quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra. E para a gente chegar nesse domingo, nós queremos ter 3 domingos onde nós vamos falar só sobre o Espírito Santo, mas vai ser num formato um pouco diferente do que normalmente a gente faz. A gente chamou de EBD no pátio. Não é exatamente um EBD, né? Assim, a gente não está dividindo em salas e tal, mas vai ser mais aula do que pregação. E aí isso vai ser a primeira coisa que eu quero explicar hoje, mas antes eu quero te incentivar a anotar suas perguntas. Porque pode ser que surjam perguntas hoje, nos próximos domingos, e a gente quer tirar um tempo para responder essas perguntas para toda a igreja. Existe uma grande chance que essas perguntas são perguntas de mais pessoas, e isso é muito bom para a edificação da igreja. Então, anote suas perguntas. Se quiser deixar anotado e mandar tudo num dia só, se quiser já ir mandando para a gente, pode mandar, né, para todos nós aqui, para mim, para qualquer pessoa do conselho, né, para o Vitor e para o Pedro da pregação, pode mandar. E nós vamos compilar essas perguntas e responder elas. A gente não decidiu ainda o formato, talvez dependa do tanto de pergunta, né? Assim, às vezes são 2 perguntas, responde aqui rapidão, mas pode ser que surja um bocado de perguntas, a gente percebe que vai demandar muito tempo, então a gente ainda vai decidir como. Então, não se esqueça disso. Hoje o tema é o Deus Espírito Santo. É a introdução. E aí nós chamamos essa série de pneumáticos. É uma brincadeira assim com o nome, porque o Espírito Santo, a palavra usada para o Espírito Santo no grego, no Novo Testamento, é pneuma, que é a palavra para vento, para ar, e que também é uma palavra usada em coisas mecânicas que usam o ar como força, né, assim. Então a gente quer entender o mecanismo, né, do Espírito Santo, é uma brincadeira assim para dizer que nós queremos compreender quem é o Espírito Santo. Então começando, mais uma vez, antes de entrar na palavra de hoje, eu falei que hoje não vai ser exatamente pregação, vai ser um pouco mais aula, eu quero explicar isso. Isso, na verdade, é uma excelente oportunidade para a gente explicar um bocado de trem que a gente não para explicar durante a pregação. Às vezes a gente explica numa conversa pessoal, mas não explica aqui, então agora todo mundo vai ouvir. O que é a diferença? Eu vou começar falando sobre a pregação e talvez você vai começar a notar a diferença de pregação para aula. Porque a pregação, na verdade, é a entrega de um sermão. E o que é um sermão? Né? O sermão ele é um gênero textual específico. O sermão não é só eu escrevi um sermão. O sermão ele é um gênero, ele tem um estilo. Então ele tem o objetivo de convencer, ele tem o objetivo de ensinar principalmente sobre verdades religiosas. Se a gente estivesse falando fora da igreja, né? Um sermão ele é religioso normalmente, é assim que o pessoal escreve. E aí tem vários tipos de sermão de pregação, e aí principalmente expositivo e temático. Mas uma coisa comum deles é que eles giram em torno de uma coisa só. Então se é um tema, ele tem um tema só. E aí você fala assim, não, mas a aula também tem um assunto, às vezes é aula sobre tal tópico. Só que na aula a gente tem mais liberdade assim, de sair, de ir em outros, de voltar. E normalmente uma pregação temática, tudo gira em torno daquele tema, de ficar no tema, de explicar o tema. Então às vezes a gente vai em mais textos bíblicos, mas sempre sobre esse tema, usando para reforçar esse tema. Enquanto a pregação expositiva, ela é em torno de um texto só. Você lê o texto e aí tem uma estrutura pregação expositiva. Tentem reparar isso. As nossas pregações aqui, quase todas são expositivas. Caso você não tenha notado o que é isso, sempre tem uma apresentação, que é falar qual é o texto, o contexto dele, ler o texto, né? Como se fosse uma introdução. Depois tem uma exposição, que é a explicação mesmo, que é se debruçar no texto, né? Tentar interpretar, tirar ali as minúcias do texto, olhar, ligar ele com outras coisas. Essa é a exposição. E no final, a aplicação. Conquanto a aplicação ela seja uma parte da pregação expositiva, na minha opinião, não tem como uma pregação existir sem aplicação. Porque na aplicação é quando a gente pega tudo que a gente falou sobre a Bíblia naquele dia e aplica a nossa vida, contextualiza aquilo na nossa vida. E por que eu acho que não tem como existir pregação sem isso? Porque uma diferença muito fundamental da aula e da pregação é a nossa postura.
A gente precisa, toda pregação que eu ouvir, né, assim, aceitar incondicionalmente tal. Não, não é isso. Não desligue a sua avaliação. Não desligue o seu senso lógico e crítico. Não é isso. Mas quando a gente vem para a pregação, o nosso objetivo é ouvir a Deus e nos render a Ele. O nosso objetivo é de submissão. É aquele objetivo assim, eu estou ouvindo uma pregação que, se for bem pregada, que se for a palavra de Deus aplicada, vai transformar o meu coração. E a aula não tem nada a ver com isso. A aula, normalmente, ela é uma questão de conhecimento. Pode ser de algo que eu discordo. Eu posso ir de propósito ouvir uma aula que eu discordo para eu entender como que aquele é argumentado e saber argumentar melhor. A ideia é diferente. Então a gente adquire conhecimento na pregação, mas não é o objetivo principal. E por esse motivo não dá para ter uma pregação sem aplicação. Tem que ter aplicação. Eu tenho que saber o que fazer daquilo. Eu tenho que saber o que acontece amanhã, quando eu chegar em casa, com base nesse texto que eu li, né? Assim, amanhã eu já estou em casa hoje, né? Mas você entendeu? O que acontece amanhã, o que acontece hoje, como que isso muda a minha vida. E a aula não. A aula pode ser uma série de conhecimentos, e aí depois você pensa o que você faz. Ou depois se aplica em alguma coisa. Então, né, tem uma diferença assim, fundamental. A pregação ela deve ser coesa e Cristo deve sempre ser o centro da pregação. Então, toda pregação tem que se prezar de apontar para Cristo. Mesmo que o tema principal daquele dia não seja o próprio Jesus, mas a Bíblia toda aponta para Cristo e a pregação aponta para Cristo. O Martin Lloyd Jones, ele define de um jeito muito particular. Ele fala que a pregação é a lógica pegando fogo, é a teologia em chamas. O que é isso? É que a gente olha o texto de forma racional, a gente estuda, a gente analisa, mas aquilo é vivo. Aquilo alcança além do nosso intelecto, é a lógica pegando fogo, porque é a lógica que nos consume e que vai no nosso coração e que aquilo tem um significado. Então é diferente para quem ensina, por exemplo. Então vocês sabem a essa altura que muitas vezes eu choro quando eu prego. Mas é porque eu estou falando de algo que tem que ser além do meu intelecto. Não é obrigado a chorar não, tá? Muita gente não chora pregando, tudo certo. O que eu quero dizer é que o motivo disso acontecer comigo e algumas pessoas é que para nós, né, quando isso toca nesse lugar da nossa alma, é impossível não se emocionar. Então é incomum isso acontecer dando aula, entendeu? Mas a pregação não. A pregação vai num lugar que lugar nenhum vai. Então é bem diferente a pregação e uma aula. Esse era o primeiro ponto que eu queria falar. Então hoje vai ser um pouco mais aula. E aí, uma pergunta que surge naturalmente é: por que a gente faz quase sempre pregação, então? Por que prega, né? Assim, a gente tem uma sequência, a Aline explicou aqui por que a gente quer decorar, por que a gente ora, como a gente ora, a gente faz essas coisas corporativamente. Por que a gente quase sempre prega, ao invés de ter outros formatos, como aula, como conversa? A gente fez uma vez um diálogo, mas é incomum a gente fazer. Por quê? Vou fazer uma pergunta. Quem convence, somos nós ou é o Espírito Santo? O Espírito Santo. É o método? Não. É a competência? Não. Mas quando a gente olha para a história da igreja toda, parece que essa aplicação da palavra tem mais efetividade na pregação. Isso acontece mais. Eu estou dificultando ali para o Ivan, foi mal. Tá não? Por quê? Não pode ser a técnica. Não pode ser a pregação. É o Espírito. A forma que a gente fala isso teologicamente é que Deus escolheu honrar a pregação. O que isso significa? Que realmente parece que tem mais efeito com pregação. Mas não pode ser justificado na técnica. Então parece que Deus escolheu que a pregação fosse o meio que ele ia usar mais para trazer essa transformação. Então por isso que a gente prega. Então hoje é um culto? É. A gente está cultuando? Tá. A gente ainda está entregando a nossa mente, a nossa racionalidade, o nosso tempo, o nosso coração a Deus agora. Só o formato que está diferente. É isso que eu queria explicar. Um outro ponto, antes de entrar, esse é o penúltimo, é como que a gente estuda a Bíblia. E por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente ainda não teve esse momento aqui no pátio. A gente ainda não parou para fazer um estudo bíblico. Então é importante a gente entender que a Bíblia não é um livro como qualquer outro. Então a gente não aborda ele da mesma forma. Eu posso pegar lá na minha área, da minha profissão, nos meus estudos, e pegar um livro de forma totalmente cética, totalmente assim, eu não acredito nisso, e eu vou levar ele aos limites para eu provar se está certo ou está errado, senão... E com a Bíblia não é assim. Porque primeiro a gente crê. Nós somos alcançados por Deus e nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem como, não existe nenhuma forma da nossa fé ter qualquer fundamento se a gente não crê que a Bíblia é a palavra de Deus.
O fundamento principal é que Deus se revelou para o mundo e que Deus se revelou de forma especial na palavra. Então Deus se revelou por meio da natureza, por meio da sua criação. Está aí para todo mundo ver. Mas na palavra dele, ele se revela de forma especial e ele coloca de forma explícita os seus atributos. Então a Bíblia ela tem que ser inteira verdadeira. Ela tem que ser inteira inerrante. Ela tem que ser absoluta. Ela não pode ter falha. Porque se uma partezinha dela tiver falha, ela inteira não é confiável. Porque a Bíblia se refere, né, à palavra de Deus, aos outros livros da Bíblia como confiável. Então, se uma parte, por exemplo, Paulo falando para Timóteo, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação na justiça, para a correção, né, para tornar o homem perfeito, só essa afirmação. Se alguma partezinha da Bíblia não for, essa afirmação também já não é. Então, qual é a base que a gente tem para acreditar que essa compilação de livro tem algum sentido para nós? Ou ele inteiro tem, ou nenhuma parte tem. Ou ele é um compilado de livro aí, de uma época, de um povo, e aí a gente acredita em umas partes, porque tem uma lição moral, mas isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra toda de Deus revelada, e hoje a gente vai ver, mais perto do final, por que a gente confia nisso. Então, quando a gente olha para a Bíblia, e estuda a Bíblia, um erro comum que talvez você já ouviu foi que, se eu estudar muito eu vou acabar ficando frio, né? Se eu estudar, né, a Bíblia eu vou acabar perdendo ali aquele fervor, aquela paixão. Mas a nossa abordagem da Bíblia, ela é a abordagem de alguém que está com sede e achou uma fonte de água fresquinha. E quer pular dentro dessa água. Você já teve essa sede desse jeito? Que quando você acha água assim, você quer cair dentro da água? Você não quer só beber um copo, você quer pular dentro da água. É isso. Essa deve ser a nossa postura diante da Bíblia. Não a postura de um médico com bisturi. Essa não é a nossa postura diante da Bíblia. Com quanto a gente olha com cuidado, a gente quer entender, mas a gente quer entender porque quanto mais a gente compreende da Bíblia, mais a gente sabe quem Deus é, mais a gente sabe o que Deus fez. Então é uma postura de sede. Então a gente fala que a teologia ela tem que colocar a gente de joelho. Enquanto a gente às vezes acha que a teologia não vai me deixar arrogante, empinadão, a teologia tem que te estudar de joelho. Quando você para estudar em casa e lê um livro e termina, você tem que falar como Deus é maravilhoso. Olha tanta coisa que Deus revelou para nós por meio da sua palavra. Então, é isso que a teologia tem que produzir. Bem, era isso. Eu quero pedir para você ficar atento a algumas perguntas. E aí eu encerrei, tá? Eu encerrei a pré-introdução. Fique atento a essas perguntas, porque ao longo dos próximos domingos, elas serão respondidas. E isso aqui pode guiar a sua atenção. Sabe quando você vai fazer uma prova e tem um textão e depois tem a pergunta? E aí uma técnica que a gente faz é ler a pergunta primeiro e depois volta no texto, porque senão você leu à toa? É isso. Preste atenção nessas perguntas, porque elas serão respondidas. Talvez algumas hoje, talvez outro dia, talvez hoje e outro dia, talvez... O pessoal vai repetir alguma coisa. Mas primeiro, qual que é a diferença da atuação do Espírito Santo no Velho e no Novo Testamento? Essa é a primeira, que eu quero que você talvez anote e fale assim, eu vou ouvir o Breno falando e eu vou tentar entender. A segunda, talvez para algumas pessoas surja uma outra pergunta aí, né? Ué, Espírito Santo no Velho Testamento? Fica a pergunta aí. Segundo, qual que é a função específica do Espírito Santo dentro da Trindade? E terceiro, como que ele fala conosco? Essa pergunta aí, eu sei que muita gente tem. Como que o Espírito Santo fala com a gente? Você falou do papo das perguntas. Tá bom, foi mal. Primeiro é qual que é a diferença da atuação do Espírito Santo no Velho e no Novo Testamento. A segunda é qual que é a função específica do Espírito Santo dentro da Trindade. Quem não está anotando está olhando para mim assim, tipo, né? Porque o pessoal está anotando mesmo. Estou vendo o pessoal anotando, achei legal. A terceira é como que ele fala conosco. Beleza? Podemos? Obrigado. Então acabou com a seca já. Era um sinal. Obrigado. Gente, então quem é o Espírito Santo?
Primeira pergunta, assim. Você tem essa resposta? Se alguém, talvez, que não crê, ou alguém que, sei lá, né, nem leu a Bíblia ainda, chegasse em você e falasse assim, quem que é o Espírito Santo? Qual seria a sua resposta? A primeira resposta é que o Espírito é uma pessoa. Então, algumas pessoas talvez acreditam que o Espírito é uma força, é uma energia, né? Eu confesso que eu sei que essas são concepções que algumas pessoas têm, mas para mim nunca chegou. Mas tem uma outra que chegou e me incomoda profundamente, que é como se o Espírito fosse um estado de ânimo. Essa eu ouvi algumas vezes e eu fico, não, para. Porque eu já ouvi desse jeito assim, ó, a gente tem que fazer isso aqui com o Espírito de Cristo. Como que dizendo, Jesus fez isso aqui de forma altruísta, né? Vazio de si. Então a gente precisa fazer isso com o mesmo Espírito de Cristo. Conquanto esteja correto que a gente tem que fazer isso com o mesmo, talvez, ânimo ou disposição de Jesus, a Bíblia fala Espírito de Cristo se referindo ao Espírito Santo. Isso gera confusão. O Espírito Santo não é um estado de ânimo. A gente precisa ter isso muito claro. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando a Bíblia fala do Espírito de Cristo, ele está falando de o Espírito Santo uma pessoa. Então, vamos olhar alguns textos aqui que faz a gente perceber essas características do Espírito como uma pessoa. Eu vou ler bem rápido, assim, então tem um slide ali com todas as referências. Se você quiser também, pode mandar mensagem, eu mando tudo, eu mando os slides, o esboço, eu mando tudo. João 14,16 diz assim, e eu pedirei ao Pai, Jesus falando, né? E ele lhes dará outro consolador para estar com vocês para sempre. E aí João 14:26 fala assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. A gente percebe uma das coisas que o Espírito faz aqui, ele ensina. A gente vai percebendo ao longo dos textos que é falado do Espírito Santo como alguém autoconsciente, racional, não é uma força que se move, sabe? Não é um trem que simplesmente acontece, ele ensina, então ele tem um comportamento, ele tem um ministério, isso aqui chama ministério... esqueci, tipo, pedagógico, um negócio assim, porque o Espírito Santo ensina, tem um nome, eu esqueci o nome. Mas o Espírito Santo, ele ensina, é parte do ministério dele nos ensinar. Outra coisa, em Romanos 8:26 fala, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo intercede também. Nós estamos vendo alguém que vai diante de Deus e fala em nosso lugar. Sabe quando você está com muita dor ou muita tristeza e que você vai orar e que você para e pensa assim, eu não consigo. Eu já ouvi isso algumas vezes. A pessoa para e fala assim, eu não sei se eu estou com raiva de Deus, não sei se eu perdi a minha fé, eu sei que eu tinha que orar, mas eu não dou conta. É muito triste quando isso acontece. É aquele momento que você para e talvez você faz só um... O nome disso é gemido inexprimível. E nessa hora, o Espírito Santo intercede diante de Deus. Ele é uma pessoa que vê a sua dor e ora por nós diante de Deus. Então o Espírito Santo, ele percebe, ele sente, ele ora, ele intercede. Sabe o que mais que o Espírito Santo faz? Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então ele pode ser entristecido. Olha isso, nós estamos falando de emoção. Ele pode ser entristecido. Isso é uma característica pessoal. E o último texto que eu vou ler sobre esse tópico, Atos 13:2. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo falando de forma pessoal, que eu tenho chamado. Separam para mim. O Espírito Santo fala e chama. Então nós estamos vendo assim características de uma pessoa e que traduz para o próprio Deus. Nós estamos vendo uma atuação divina.
por meio do Espírito Santo. E esse é diretamente o próximo ponto, ponto 2. O Espírito Santo é Deus. Eu acho que se caísse na prova, todo mundo acertava essa. Principalmente se fosse marcar X. O Espírito Santo é Deus? Todo mundo, sim. Ele é parte da Trindade, mas será que a gente percebe isso na Bíblia? Será que a gente sabe olhar na palavra de Deus e perceber como que a Bíblia liga o Espírito Santo a Deus? Eu vou fazer um parêntese, porque eu esqueci de falar isso antes. Eu acho que eu esqueci até de anotar, para ser sincero, por isso que eu esqueci de falar. O que é teologia sistemática? Várias coisas na Bíblia não estão todas explícitas, compiladas lá. Então, várias verdades, elas foram entregues em partes. E aí a gente vai ligando os pontos e entendendo como que isso tudo fala. É isso que é a teologia sistemática. É uma sistematização. É ler várias coisas da Bíblia que falam sobre o mesmo tópico e entender como que aquilo forma um conceito só. O Espírito Santo é um desses. Pneumatologia é o nome da teologia que estuda o Espírito Santo. Por que tem que ter uma sistemática? Porque cada texto que a gente lê do Espírito Santo, a gente está lendo vários hoje, aponta uma característica. A sistemática vai pegar todas e vai tentar entender o que isso significa. Então, quando a gente fala de trindade, é outra sistemática. A gente não vai entrar nisso hoje. Mas eu vou mencionar que o Espírito Santo é parte da trindade. Ser parte da trindade significa que o Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo é Deus. Ah, mas a Bíblia fala isso, a igreja inventou isso. A Bíblia fala isso. Vamos olhar na Bíblia. Atos 5, 3 e 4. Presta atenção se você percebe isso. Eu vou ler só uns pedaços, tá, do versículo. Pedro disse a Ananias que ele havia mentido ao Espírito Santo. Pedro fala assim, você mentiu ao Espírito Santo, tarará, assim, você achou que ia enganar o Espírito Santo? Lembra lá, Ananias, ele tirou uma parte do dinheiro, aquela história? Depois você lê. E ele fala assim, você achou que ia enganar o Espírito Santo, tal. Logo depois ele conclui assim, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então Pedro está falando, você tentou enganar o Espírito Santo, logo em seguida você mentiu, foi para Deus, não para homens. Então, eu acho que esse texto já sozinho já dava, mas vamos ler mais. Quando Jesus está subindo e ele manda, ir a todo o povo, pregar o evangelho, ensinar e batizar em nome de quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus está colocando um negócio equivalente aqui, Não sei se equivalente é a palavra certa, mas coigualdade. O Pai e o Filho e o Espírito. Não tem ninguém que está ali de coigualdade com o Pai e com o Filho, a não ser eles mesmos, o próprio Deus. Então é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser Deus. E aí tem um outro texto, esse é muito legal. Em Hebreus 10, do versículo 15 ao 17, também não vou ler o versículo todo, mas ele cita Jeremias. Ele cita Jeremias, se não me engano, 31, 33, e ele fala assim, o Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito. E ele cita lá aquele texto de Deus falando em Jeremias, e ele fala assim, diz o Senhor. Lá no Velho Testamento fala do Senhor, e o Senhor no Velho Testamento é escrito com aquele, com o nome tetagrama, que traduz lá como Yahvé, que é a palavra do Velho Testamento para o próprio Deus. Então o autor de Hebreus está falando assim, o Espírito Santo falou no Antigo Testamento, e aí você olha no Antigo Testamento e fala, é o próprio Deus que está falando. Então a Bíblia, se refere muitas vezes ao Espírito Santo como Deus. Como a gente sabe que o Pai é Deus e o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus, e aí você tem a Trindade, é assim que forma a Trindade. Então esse é o segundo ponto, o Espírito Santo é Deus, parte da Trindade. E aí a gente entra no terceiro ponto, que eu queria, antes de entrar, fazer uma pergunta. Como? Não. Qual é o escopo? Ou qual é a abrangência da atuação do Espírito Santo? Então a gente entendeu que ele é Deus. Mas e aí? Onde que ele atua? Assim, ele fica, dentro da igreja? Ou, só no nosso coração? Como? Onde ele atua? Vou dar 5 segundos para você pensar. E aí, para falar isso, eu queria falar a primeira coisa, que o Espírito Santo não nasceu em Pentecoste. Não é a primeira vez que ele aparece na Bíblia.
A gente às vezes acha que veio o Pentecoste, e aí o Espírito Santo desceu e tem aqueles negócios, e a gente fala, nossa, né, entrou um personagem novo. Mas não foi. Gênesis 1:2 fala o quê? Que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso é muito interessante, porque, nossa, isso aqui amplia muito a nossa compreensão. Presta bem atenção. A palavra para Espírito Santo, ou Espírito de Deus no Antigo Testamento, no hebraico, é ruach. E ruach significa quase a mesma coisa que pneuma. Sopro, vento, mas o ruach representa uma força todas as vezes. Seja sopro, seja vento, por exemplo. O sopro de vida de Deus no homem, que fez o homem ter vida. Ou aquele mover de Deus sobre o vale de ossos secos e o Espírito que entra. Sempre é um mover com força, sabe? E ele representa a presença de Deus. Então, enquanto a terra era um caos, sem forma e vazia, como fala em Gênesis, a presença de Deus parava sobre aquilo, quase como que esperando para dar ordem, para trazer vida, para organizar, sabe? Então a gente tem o Deus que criou todas as coisas e tem o Espírito dele ali, ó, meio que, sabe? A impressão que dá é que ele estava beirando para trazer beleza e ordem e organizar as coisas e derramar vida. E a gente vê isso acontecendo ao longo do Velho Testamento. Então, Deus organizou mesmo o mundo. E agora mesmo a gente vai chegar a uma conclusão sobre isso, né? Ele usou o Espírito Santo para fazer essas coisas. E aí a gente fala, tá, mas aí entrou em hiato o tema do Espírito Santo e voltou no Novo Testamento. Não, aparece muitas vezes no Antigo Testamento, só é diferente do Novo, o jeito que aparece. Mas a gente vê, por exemplo, quando José interpreta os sonhos, foi o Espírito de Deus que deu essa capacidade para ele. Ou então quando Bezalel recebe ali um talento especial de Deus para fazer trabalhos manuais, lembra? Quando eles iam construir o templo, precisava de alguém muito habilidoso para fazer ali, né, as estátuas, as cortinas, os negócios. Então Deus dota algumas pessoas com um talento especial e ele derramou o Espírito dele. Lembram Elias e Eliseu? Que Elias tinha ali uma porção do Espírito Santo e fazia um monte de coisa poderosa. Só não fala Espírito Santo, mas fala Espírito de Deus. E aí ele faz um bocado de trem e ele estava prestes a ser arrebatado, que ele nem morreu. E aí o Eliseu, o discípulo dele, né, o Elias fala, o que você quer? E ele pede o Espírito de Elias. E é derramado sobre ele porção dobrada. Então, é o Espírito Santo, não é outro Espírito. Esse é o Espírito de Deus. O Espírito Santo estava lá capacitando, dando, né, dons. E a gente vê isso sobre todos os profetas do Antigo Testamento. E tem mais um bocado de vezes que isso acontece. Então, quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente percebe a presença de Deus por meio do Espírito Santo. E Deus como alguém que dota, que derrama, que, sabe, alcança por meio do Espírito Santo. Isso já era uma dica. Só que não era pleno. E aí isso aí vai ficar para outro domingo, mas, né, se tornou pleno no Novo Testamento. Mas isso é para outro domingo. A gente chega no quarto ponto, e agora eu vou demorar um pouco mais nesse, é o penúltimo ponto. Mas eu queria ler um versículo, e quem estava aqui domingo passado? Quase todo mundo, né? Eu preguei em João 16. Eu falei que é uma conversa que começa em João 13, e aí é uma conversa ali bem difícil, que é a última conversa de Jesus com os discípulos, ele vai meio que preparando eles para a partida, e dá um bocado de notícia ruim, mas ele dá umas notícias boas também. E aí tem uma fala extremamente intrigante e muito importante, presta atenção. Se você estava distraído, volte para cá agora. No versículo 12, Jesus fala assim, eu tinha muita coisa ainda para falar, mas não vai dar não, vocês não estão preparados. E também não dava tempo, né? Jesus estava prestes a morrer, ele está orando, ele está falando ali até o capítulo 16, logo em seguida ele faz uma oração, que é o capítulo 17, no 18 ele é preso. Então não ia dar tempo. E é interessante que João, no final do livro, ele fala assim, se fosse escrever tudo que Jesus falou e tudo que ele fez, nem na terra inteira caberia de tantos livros. Tem o superlativo de João, que ele é bem assim, né? Mas é interessante pensar isso, que João basicamente está falando, a gente não escreveu um beiradinho do que Jesus fez e falou. E mesmo assim, Jesus está falando aqui, olha, não vai dar tempo. Eu tinha muito mais para falar, mas vocês não estão nem preparados para ouvir isso.
E aí no versículo 13 do capítulo 16, Jesus já tinha prometido o Espírito Santo, já tinha citado o Espírito Santo mais de uma vez. Ele fala assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Nossa, como isso é importante. Porque só é possível conhecer a Deus por meio do Espírito. Então isso se liga àquilo que a gente falou na introdução. Conhecer a Deus e conhecer a Bíblia não é um mero trabalho intelectual. Não é só um esforço lógico. Envolve, mas não é só isso. Porque dá para você conhecer muito bem a Bíblia, saber cada vírgula, cada detalhe e não crer em nada. Dá para você ser um doutor em teologia e não conseguir orar e derramar o seu coração diante de Deus e não conseguir perceber como que essas coisas se aplicam na sua vida. Porque agora nós estamos falando de algo que é espiritual. É o Espírito Santo que nos conduz em toda a verdade. Você sabe qual que é um exercício bom para você fazer antes de ler a Bíblia? Pede para o Espírito Santo te iluminar e te fazer entender e falar com você por meio da Bíblia. Então eu queria que a gente olhasse direitinho o que aconteceu aqui nesse capítulo 16 e logo em seguida, porque como eu disse, isso é fundamental. Jesus está falando: eu estou indo embora, não vai dar tempo, o Espírito Santo vai vir. E aí Jesus vai e morre. Passa 3 dias, ressuscita, Jesus está prestes a subir e fala assim: esperem até o Espírito Santo descer. Fica aí, não começa, espera. Passa 40 dias, chega o Espírito Santo, Pentecostes, o Espírito Santo é derramado de forma abundante, e aí começa um trabalho extremamente próspero de pregar o Evangelho e de avançar, né, a igreja. Então, prega e o povo converte, um monte de coisa está acontecendo, muita perseguição, mas muito evangelho sendo pregado e muita gente crendo. É assim, é o Espírito Santo, cara, sabe, assim, desbravando, é um negócio lindo de se ver. E aí, a gente vê o quê? Atos e todas as cartas do Novo Testamento, depois do Evangelho. Que é o que Jesus falou que ia acontecer. Não vai dar tempo de eu falar, mas o Espírito vai guiar vocês. E ele não vai falar da própria cabeça, ele vai falar o que ele ouvir. Então a gente vê o Espírito Santo inspirando os outros escritores do Novo Testamento. E assim a palavra de Deus chega até nós. Então quando a gente lê aqui, sei lá, Efésios, Hebreus, qualquer carta do Novo Testamento, nós estamos lendo aquilo que Jesus queria nos ensinar. Quando a gente lê esses textos, a gente, frequentemente percebe coisas que expandem, talvez aumenta o que Jesus falou, talvez explica o que Jesus falou, e talvez é totalmente novo mesmo. Talvez é uma parte que não havia sido falada. Isso é a revelação do Espírito Santo chegando para nós daquilo que Jesus ainda queria ensinar e está ensinando por meio do Espírito Santo. Isso para lá? Não. Isso acontece um pouco diferente, mas ainda acontece. Porque o Espírito Santo ainda nos guia em toda a verdade. Então a gente crê, e foi isso que eu falei no início, que o que chegou até nós foi o Espírito que fez preservar. Ah, mas tinha um livro que aí o império sei lá o que, invadiu sei lá onde, destruiu e não chegou, então a Bíblia é incompleta. Não se a gente crê que o Espírito da verdade nos conduz em toda a verdade. É isso. Eu estou crendo na direção do Espírito Santo e que o Espírito Santo que fez a igreja perseverar diante de muitos tipos de dificuldades, provações, perseguições físicas, estou falando de morte, estou falando de violência, estou falando de todo tipo de opressão. O Espírito Santo que não deixou essa igreja morrer é o mesmo Espírito que fez preservar a sua palavra e chegar até nós a verdade dele escrita. Além disso, quando a gente aqui no pátio ou em outras igrejas, mas o povo que se reúne em nome de Deus, lê a Bíblia e se debruça na palavra e fala só o que está na Bíblia, mas essa atividade dá fruto e a gente começa a entender a Bíblia melhor, e talvez é uma parte da Bíblia que a gente já leu 300 vezes, mas de repente tem uma compreensão que você não tinha tido. Não estou falando de inventar uma doutrina nova, não, mas de olhar e perceber o que o texto está falando e falar: isso aqui é diretamente aplicável na minha vida. Parece que eu conheço Deus melhor agora.
Isso é o Espírito Santo trazendo aquilo que a teologia chama de iluminação. É como se a gente estivesse lendo a Bíblia meio no escuro, a gente percebe uma parte ou outra, e o Espírito bota uma lanterna assim na Bíblia, e você fala, agora eu entendi. Aquilo que é absolutamente novo, né, que aconteceu com os apóstolos, e eles escreveram... Já leu Hebreus? Hebreus é muito doido, porque eu queria muito sentar com o escritor de Hebreus e falar, volta aqui. Ele está falando uns trem do templo aqui que não tem lugar nenhum da Bíblia. Você podia me explicar melhor esse negócio. Você quer muito massa, mas você foi pouco, falou pouco. Então, isso é revelação. Agora, o que acontece com a gente já está na Bíblia. A gente só está percebendo, a gente está vendo. E, meus irmãos, olha só, nós estamos falando de 2000 anos depois que Jesus veio, e pouco menos de 2000 depois que essas coisas foram escritas, e até hoje tem gente se dedicando a estudar a Bíblia e percebendo verdades na Bíblia. Isso é maravilhoso, isso é o Espírito Santo com sua palavra viva, trazendo iluminação ao nosso entendimento e nos fazendo compreender a sua palavra. Isso é lindo, isso é coisa muito bonita. Então o Espírito Santo está agindo hoje, ele nos faz conhecer a Deus e nos faz aprender a sua verdade. E aí eu tenho uma observação a fazer aqui sobre o negócio do nosso contexto, nosso tempo. Vai parecer que eu desviei do assunto, mas não desviei. Talvez você já tenha ouvido a frase assim, Jesus é a chave hermenêutica e tal. Possivelmente você ouviu isso aí de um pregador famoso, Jesus como chave hermenêutica. E aí vamos tirar essa frase do contexto. Quem sabe quem falou, esquece quem falou. A frase em si sozinha, ela está certa? Jesus é a chave hermenêutica? O que significa? Né? Para quem não entendeu talvez, né? Hermenêutica é a disciplina, é o estudo da interpretação bíblica. Então quando a gente fala que algo é a chave hermenêutica, a gente está falando que a gente usa isso para interpretar toda a Bíblia. Então Jesus é a chave hermenêutica? Porque é por isso que quando você vai ler a Bíblia a primeira vez, a gente orienta, a gente aconselha a ler o Novo Testamento primeiro. Porque senão você vai ler o Velho Testamento sem entender um monte de página, até chegar no Novo e começar a falar, agora eu entendi. Porque Jesus quando vem, ele dá cor, ele dá cara, ele dá forma. Tudo aquilo que no Velho Testamento era um sinal, né? Era uma revelação progressiva, era só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. De repente chega em Jesus e tudo se torna pleno, né? Tudo se torna completo, é a figura completa. É como se antes a gente visse várias peças do quebra-cabeça, e agora em Jesus ele está montado, então tudo faz sentido. Então Jesus é a chave hermenêutica, né? A linha teológica que a gente segue, digamos assim, a gente acredita que o Novo Testamento interpreta o Velho. Então a gente avalia o Velho à luz do Novo mesmo. Quem falou essa frase, e aí quem ouve essa pessoa, infelizmente ouve isso também, é que as falas de Jesus são dignas de todo crédito e atenção, e todo o resto da Bíblia é questionável e relativo. Isso não é um erro. Isso é uma heresia absurda e um erro gravíssimo, entendeu? É gravíssimo. Por quê? Porque você relativiza todo o resto. E isso também é sem nenhuma lógica. Vamos supor que você está aqui e você nem acredita em nada que eu estou falando. Você não acredita em Bíblia, Espírito Santo, nada. Você que não acredita em nada, poderia me perguntar assim, mas quem escreveu os evangelhos? Foi Jesus? Vou falar, não. Cada um foi uma pessoa, tal. Ué, mas então nem o que a gente lê sobre as falas de Jesus foi Jesus que escreveu, né? Não. Ué, então qual que é a diferença? Ué, essa pessoa tá certa. Nós confiamos no testemunho e na condução do Espírito Santo, certo? Então não tem diferença mesmo. O Espírito que soprou, que inspirou as pessoas que escreveram os evangelhos, é o mesmo que inspirou quem escreveu todo o restante da Bíblia, para frente e para trás. A Bíblia precisa ser coerente. O Espírito Santo comissionou aquelas pessoas que iriam escrever o restante das cartas. Essas cartas tiveram testemunho ali na igreja, e toda a igreja lia elas como escritura, e elas chegam até nós como escritura. Então não dá para fazer isso. Não dá para falar que a fala de Jesus é a única parte certa da Bíblia e o resto a gente questiona. Se torna uma escritura quebrada e incoerente, entendeu?
Então, e por que isso tem a ver com o nosso tema? Porque isso é crer no testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo que conduziu a escrita de todo o resto da Escritura, que conduziu e que inspirou, é o mesmo que nos faz entender e que nos faz confiar que essa Bíblia é uma palavra de Deus. Então, essa fala aí é muito absurda e todo o resto da interpretação se torna também. Bom, indo para o último ponto, né, assim, passando para o último ponto, parece, ao observar a Bíblia, que dentro da Trindade, o Pai normalmente planeja, decreta, determina, o Filho muitas vezes executa e o Espírito Santo muitas vezes aplica. Deixa eu dar um exemplo. O Pai determinou desde antes da fundação do mundo que seria pago um preço pelos nossos pecados. Né? Apocalipse fala do Cordeiro que morreu desde antes da fundação do mundo. Né? O Efésios fala do Pai que, segundo o conselho da própria vontade, né, ele elegeu os santos. Então o Pai aparece muitas vezes nesse lugar de condução. O Filho foi quem veio executar o trabalho que nos traria a salvação. Além disso, parece que a construção do mundo foi feita com o Filho, né? Colossenses fala, pois nele foram criadas todas as coisas, quando fala de Jesus. E João 1, quando fala do verbo, que está falando de Jesus, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no início de tudo e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, foi feito por meio de Jesus. E o Espírito aplica. Então, beleza, Jesus fez o trabalho da salvação, mas ninguém é salvo se o Espírito Santo não for lá e alcançar, convencer, tocar o coração. Ninguém muda. A Bíblia fala do Antigo Testamento quando diz assim, lei, sacrifício de boi não muda ninguém, não transforma ninguém, mas o sacrifício de Cristo e a lei colocada no nosso coração por meio do Espírito Santo, essa se transforma. Então parece que a presença de Deus e a atuação de Deus, a aplicação do trabalho de Deus no nosso coração acontece por meio desse Espírito Santo. Ele é essa aplicação, ele é essa presença. Eu queria te convidar a abrir, é o último texto, em Romanos 8. Do verso 9 ao 14. Romanos 8, do verso 9 ao 14, diz assim: Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então a primeira conclusão que a gente chega, importantíssima aqui, é que todos que pertencem a Cristo têm o Espírito Santo. Essa chegada do Espírito Santo não acontece depois, não acontece no segundo momento. Se você creu em Cristo, já é por causa do Espírito Santo. Todos aqueles que creem em Cristo têm o Espírito Santo. Né? O versículo 9 no final aí fala, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, não tem como você ser de Cristo sem ter o Espírito Santo. Então, se você creu, você já sabe, tá? Se você tinha dúvida, você que creu tem o Espírito Santo morando em você. Isso tem que mudar alguma coisa. Vamos continuar. Então, esse Espírito que lá no versículo 2 de Gênesis pairava sobre o caos,
esperando para trazer ordem e vida e sentido, mora dentro de você. Já pensou isso? Me responde uma pergunta. Qual caos, qual história bagunçada, qual espírito quebrado esse espírito não consegue dar ordem e curar e trazer sentido? Se o Espírito de Deus está dentro de você, meu irmão, se você acha, não, mas eu sou muito complicada, a minha história é muito complicada, eu não tenho, sei lá, eu não tenho nada para servir, difícil demais. Todos nós. Ninguém que serve aqui é porque, nossa, a pessoa, beleza, hein, bom demais, ainda bem que essa pessoa competente está aqui. Graças a Deus, Deus coloca a gente competente aqui para fazer algumas coisas, mas é um espírito em nós. Ninguém tem que confiar em mim, gente. Eu caio, eu sou tudo errado, entendeu? Eu estou vulnerável aí. Quem está em pé, cuide para que não caia. Mas é o Espírito que conduz essa igreja, entendeu? Nem um outro pregador, nem uma outra pessoa do conselho, nem uma outra pessoa da liderança. É o Espírito Santo que conduz a sua igreja. Então você também. Se você acha, não, mas eu não tenho nenhum dom, ou tem, não percebeu, ou está na hora de se orar para Deus pedindo. A Bíblia nos ensina, a gente pode orar pelos melhores dons, como fala em 1 Coríntios, lá do versículo, não sei se capítulo 12 ou 14. Ore pedindo os melhores dons, então, sabe? O Espírito que dá dom está em você. O Espírito que dota a gente de capacidade está em você. Então, isso, mais uma vez, eu sou o pregador anti-vitória, parece, que eu falei isso o culto passado inteiro, mas não é o seu mérito, a sua capacidade, assim, mas é o Espírito em você, entendeu? É o Espírito em você. A diferença, sabe qual é a diferença? É que em vez de eu ir para os meus desafios muito assim, eu sou a máquina de vencer, sabe? Olha no espelho, quem é a máquina de vencer? Eu posso falar, o Espírito que está em mim me capacita para ir lá. Entendeu? Eu posso cair sim, mas o Espírito que está em mim, sabe? Ele que me capacita. Entendeu? Eu não faço pela minha capacidade. Isso é maravilhoso para quem é meio... tipo eu, assim. Que aí é o mais fácil eu confiar no Espírito Santo aqui em mim, entendeu? Também nesse texto, fala que, né, quem tem o Espírito não vai morrer para sempre. Então, o Espírito Santo, né, que está dentro de nós e que habita em nós, faz com que o nosso, né, toca e transforma o nosso espírito. Então, quando a gente morrer, a gente não vai morrer para sempre. E além disso, fala que aqueles que têm o Espírito são guiados por ele. Os filhos de Deus. Olha só, a gente é conduzido pelo Espírito Santo. Deus podia, lá do céu, né, estender a mão e falar assim, receba a inteligência. Ele podia. Mas ele coloca o Espírito dentro de nós, para guiar a gente. Lá dentro, para dotar a gente de dentro, para conduzir e falar a nossa mente. Aí talvez você me faz uma pergunta natural, assim. Mas, Breno, o Espírito Santo conduz, beleza, mas semana passada eu achei que tal coisa era boa, fui lá, fiz e era besteira. Que isso? Como? Infelizmente, essa realidade não é plena, mas ela é real. O Espírito Santo fala ao nosso coração e conduz a nossa mente, mas ele também fala à igreja. Ele também fala ao corpo. Isso dá base para a forma de governo da Sal da Terra, que é em conselho. Então, quando a gente está lá no conselho, por exemplo, da congregação, alguém tem uma ideia, pode ser uma excelente ideia, pode ser condução do Espírito Santo, mas pode não ser. E aí, se essa pessoa que teve essa ideia é o único pastor, vai lá, faz, vai dar ruim. E a gente vê isso acontecendo todo dia. A gente não elimina 100%, mas quando a gente acredita que o Espírito Santo conduz esse corpo, a gente confia que se é do Espírito Santo, ele vai falar com mais gente. Então a gente toma decisão em conselho, é por isso, não é voto. A gente já falou isso, mas talvez você não saiba, a gente não tem voto. A gente conversa até chegar, mas é mais lento. É mais lento. Tudo bem, a obra é dele. Se ele quiser acelerar, ele vai falar rapidão no coração de todo mundo, assim, falou toda vez, vai tudo passando direto. Tem hora que isso acontece, mas não é sempre não. Então a gente acredita que o Espírito Santo fala com a igreja. Então, nossa, mas eu vou tomar uma decisão.
Como que eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito? Ora, pede direção pelo Espírito, talvez sua ideia vai mudar, talvez sua ideia permanece a mesma, e conversa com seus irmãos que também são guiados pelo Espírito. Então a gente tem aí um esforço para ouvir a voz de Deus, né? E não é pleno, porque a gente é pecador, mas o Espírito fala ao nosso coração, nos conduz em toda a verdade. E nós, que cremos em Cristo, temos o Espírito Santo, somos conduzidos por Ele. Glória a Deus por isso, né? Então, por sermos filhos de Deus, né? Somos filhos de Deus porque recebemos o seu Espírito. O seu Espírito faz essa obra em nós, atua dentro de nós e nos capacita, nos conduz. Que bênção de Deus! Hoje não precisa de aplicação, né, tal, não é pregação, mas vai com isso na cabeça, assim. Nós estamos ouvindo sobre o que a Bíblia fala a respeito de Deus, e isso deve encher o nosso coração de alegria, de temor. O Deus Criador de todas as coisas, o Deus tão poderoso que todo o universo está nas palmas das suas mãos, é o mesmo Deus que decidiu habitar dentro de nós, o Deus que, né, assim, que tem o seu lugar na eternidade, em lugares onde a gente não consegue nem imaginar, decidiu habitar dentro desse corpo corrupto, morar em nós por meio do seu Espírito. Que bênção, que maravilha! Como é maravilhoso saber que esse Deus nos ama tanto e que está tão perto de nós. Então eu vou só recapitular para encerrar. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus e portanto parte da Trindade. É Ele que age em nós, nos dando vida, nos ensinando, nos convencendo. E é Ele que nos conduz, né, que nos guia, Ele nos torna filhos, e aí Ele nos conduz e nos guia. Amém?